Bom, hoje vamos falar sobre cônicas. O que são cônicas? As cônicas são figuras, tá, que são desenhadas no plano, e essas figuras elas foram obtidas, tá, pelos gregos antigos através de seções no cone, por isso o nome cônicas. Dessas cônicas a gente tem 4 cônicas importantes. A primeira cônica importante é o que a gente chama de círculos. Tá? O que é um círculo? O círculo ele é uma figura plana que tem a seguinte propriedade: ele tem um centro e um raio. Qual a relação entre o centro e o raio no círculo? É que todos os pontos do círculo eles distam uma mesma distância do centro do círculo, e essa distância é o raio. Né? Se a gente for utilizar a definição clássica utilizada pelos gregos para classificar o objeto círculo, a gente diz que o círculo é o lugar geométrico dos pontos que distam uma mesma distância de um centro. A segunda é a elipse. Tá? A elipse é uma figura geométrica no qual ela é muito parecida com um círculo, né? Ela é uma perturbação de um círculo, ela é uma figura geométrica fechada, né? Como a gente vai ver mais à frente, e ela tem algumas propriedades interessantes aí que a gente vai ver também. O círculo é um caso particular da elipse, como a gente vai ver mais à frente. Posteriormente, a gente tem as parábolas, que também são estruturas bastante conhecidas, né? A gente conhece uma parábola muito famosa, né, que é y igual a x quadrado. As parábolas elas aparecem naturalmente na natureza, por exemplo, quando você tem um objeto que está realizando uma queda oblíqua, né, ele cai com uma velocidade x e y, então ele descreve uma trajetória parabólica. E, finalmente, as hipérboles, que são estruturas menos conhecidas, mas que também são cônicas bastante importantes. Bom, como é que a gente obtém essas cônicas? Então aqui a gente tem um cone, né? Tem um cone. Este cone aqui ele é formado por duas partes, ela tem uma parte superior, uma parte inferior, né? Então cada parte corresponde a um cone separadamente. E aí, neste cone, a gente pode fazer alguns tipos de cortes para gerar alguns tipos de estruturas. O primeiro deles, tá? Vou começar com este aqui, primeiro. O primeiro deles é a circunferência. Esta aqui, a circunferência. Como é que essa circunferência é obtida? Então, você tem este cone aqui, tá? Este cone. E aí, a gente faz um corte no cone paralelo à base do cone aqui, tá? Então a gente faz esse corte. Então, se essa seção transversal é paralela à base, ela vai gerar o que? Um círculo. A seguinte é esta aqui, ó, obtida a elipse. Como é que a elipse é obtida? Então a gente tem um cone, tá? Então a gente faz uma seção neste cone, uma seção agora inclinada, mas não muito inclinada, ela é inclinada ainda de modo que a figura ainda fique uma figura fechada, né? A figura que a gente vai obter fique uma figura fechada. Então isso aqui vai gerar uma elipse. Posteriormente a gente tem uma parábola. Como é que a parábola é obtida? Então a gente faz uma inclinação, né? Corta o cone com um plano que tem uma inclinação, de modo que agora ele a figura não vai ser fechada mais, tá certo? E finalmente a hipérbole. A hipérbole é obtida quando a gente faz um corte, tá? Com um plano, né? Faz um corte com um plano neste cone. E este corte, esta seção aqui, ela é perpendicular à base do cone, tá? Aqui eu tenho novamente as mesmas seções cônicas. Então aqui, só que agora a gente já tem as figuras geométricas junto, ó. Então aqui é o círculo, tá? Então eu tenho aqui o meu cone,
aqui a base do cone, eu faço um corte com uma seção transversal paralela a esta base. Então, a figura geométrica que é obtida pela interseção entre este plano e o cone ele é formado apenas pela parte externa dele, né? Ou seja, o cone ele não tem a parte interior. A gente imagina que isso aqui, o interior é um buraco, tá certo? Então, o cone aqui, ele só tem a superfície dele. Então, quando a gente faz a interseção entre o plano e o cone dá este círculo. Aqui mais inclinadinho um pouquinho, né? Ainda uma figura fechada. Então, a interseção entre este plano inclinado e o meu cone vai dar essa curva aqui, que é chamado de elipse. Aqui a parábola, então é um corte mais inclinado que a elipse. Esse corte inclinado de tal forma que não tenha, a figura não seja fechada mais, mas não seja perpendicular ainda, como este caso aqui. Tá? Então tem essa figura aqui, esta figura é a parábola, olha que beleza de parábola, e finalmente o corte da hipérbole, tá? Hipérbole. Então a hipérbole é obtida quando a gente faz um corte transversal à base do cone. Bom, vamos lá então, vamos estudar cada uma dessas figuras separadamente. O primeiro deles, a primeira figura aí que a gente tem é o círculo, tá? O círculo é uma figura bastante conhecida. Como eu disse anteriormente, o que é o círculo? O círculo a gente tem um centro, tá certo? Que é este ponto, e tem um raio, que é essa distância aqui, ó. Como é que a gente obtém um círculo? É muito fácil, ó. Se você marcar um ponto e ter um raio fixo, você roda este raio, quando você fizer essa rotação deste raio, tá? Então, imagine que você fixa este ponto aqui, o ponto vermelho a gente vai colocar um lápis aqui, e eu coloco para rodar, né? Imagine que você coloca para rodar aqui, então você vai gerar o quê? Vai gerar uma figura geométrica assim, que é este círculo aqui, tá? Como é que é a equação do círculo, né? A gente tem uma forma, essa aqui é a definição do círculo, né? A definição do círculo através de um lugar geométrico. Mas como é que é a fórmula do círculo, né? Como é que a gente pode obter a fórmula do círculo? A fórmula do círculo é bastante simples, né? Utilizando geometria analítica, a gente sabe que a fórmula do círculo com o centro num ponto x0, y0, então ela está com o centro aqui, ó, num ponto x0, y0, qualquer do plano xy. Como é que é a fórmula? É x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, que é o raio. Tem uma situação bastante importante, num caso particular, em que o meu círculo tem o centro no ponto 0, ou seja, na origem, no centro 0, 0, a origem é o 0, 0, tá? Aonde que é a origem aqui? É aqui, ó. Então, neste caso, o círculo ele fica muito mais simples. Por quê? Se você colocar x0 igual a 0 e o y0 igual a 0, o que acontece? A sua equação do círculo se reduz a x quadrado mais y quadrado, tá? Então, este círculo ficaria um círculo aqui, ó, com o centro no ponto 0, 0. A seguinte figura, como eu comentei, é a elipse, tá? Então, daquelas cônicas ali, a próxima é a elipse. O que tem de importante na minha elipse? Bom, a elipse, primeiro de tudo, ela tem o que a gente chama de focos. Então, uma elipse tem dois focos. O círculo não tem foco. Na verdade, a gente vai ver que o foco do círculo é o centro dele, tá? Mas aqui na elipse a gente tem dois focos. Como que a gente constrói uma elipse através dos focos dela? Bom, então a gente marca esses dois focos aqui, e aí a gente constrói, né? Pega uma linha com a seguinte propriedade, olha, eu ligo esses dois focos, aí eu coloco uma linha aqui, tá? De comprimento L1 mais L2, tá bem? Então aqui é comprimento L1, comprimento L2, e rotaciono isto aqui, imagine que eu tivesse um lápis aqui neste ponto e rodo para fechar a figura. Então quando eu faço isso,
o que vai acontecer? Esta soma L1 mais L2 é constante. Então, a soma L1 mais L2 é constante. Não quer dizer que L1 e L2 são fixos, mas a soma, quando você fizer L1 mais L2, é constante. Então, na minha elipse, esta soma é constante. Eu vou mostrar para vocês aqui uma animação para a gente fazer a construção da elipse. Bom, então a gente tem aqui a elipse, tá? Tá vendo? Então aqui eu tenho um tamanho, aqui os focos da elipse, o foco 1 e o foco 2. Aqui a gente tem este que eu chamei ali de L1, né? Então um deles é L1 e aqui o L2 é o verde. O L1 é vermelho e o L2 é verde. E aí eu estou fazendo o seguinte aqui, ó. Esse tamanho A e B são fixos, tá? Então quando você roda, vou pegar esse ponto aqui, ó. Você roda, ele vai gerando a elipse, tá? A soma do, ó, tá vendo aqui, ó? O tamanho vermelho aumentou e o verde diminuiu, mas se você somar este tamanho mais este tamanho aqui, ó, o tamanho verde mais o tamanho vermelho, neste caso vai ser igual ao tamanho verde mais o tamanho vermelho deste ponto. Ó, então vai rodando, você vê. Então quando você faz isso, você gera uma elipse. Olha lá que legal, tá? Então este aqui é um vértice da elipse, este ponto, aqui um outro vértice da elipse, tá? Para a gente fazer essa figura, esse desenho. Então para a gente gerar um desenho desse aqui, né? Se a gente quisesse gerar, seria o nosso foco, né? Esses dois pontos seriam o nosso foco. Aí a gente pegaria uma linha, tá certo? Colocaria uma linha de um tamanho qualquer aí, tá? Então uma linha um pouco maior, obviamente, que a distância entre os focos. Colocaria um lápis nessa linha e ia rodando ela. Quando a gente faz isso, a gente gera uma elipse, tá? Tá bem? Então você tem uma mesa na forma de uma elipse. Ele vai colocar a bola num dos focos. Aí ele vai bater essa bola em qualquer ponto da mesa. A propriedade que a elipse tem é o seguinte: se você tem um ponto saindo de um foco, se tivesse um raio, por exemplo, saindo de um foco, batendo na lateral da mesa, ele incidiria exatamente no outro foco. Então, não importa onde ele vai tentar bater a bola vai cair no buraco, tá? No outro foco. Olha, para você ver, vamos ver aqui a situação mais geral. Olha lá, ó. Aqui o que a gente tem? Então ele tem aqui o foco, o buraco, ó, o foco, o buraco, o foco, o buraco. Em todos os casos ele tem isso. Então ele está fazendo o quê? Ele vai bater, tá? Vai bater com a bola, com o taco. Essa bola, por exemplo, aqui, ela vai bater nessa lateral, vai refletir sobre o meu no buraco aí, no foco. Aqui é a mesma coisa, ele vai bater, a bola vai bater obviamente aqui, vai refletir no buraco. Vamos ver se isso vai acontecer em todos os casos. Olha lá, todos os casos a bola entrou no buraco, tá? Muito interessante essa propriedade. Na elipse a gente tem que a soma, aquela soma L1 mais L2 é constante, e como a gente viu no vídeo anterior ali, o que acontece? Acontece que você, vou fazer o desenho aqui, né? Então se você tem esses focos aqui na elipse, se você incide um raio qualquer batendo, qualquer coisa aqui, um raio ou uma bola incidindo, saindo de um foco, ele bate e reflete sobre o outro foco, tá? Essa é uma propriedade bem interessante que tem a elipse. Por exemplo, se você fizer uma sala na forma elíptica, então quem tiver num dos focos da sala pode falar bem baixinho, quem tiver exatamente no foco da sala vai escutar perfeitamente o que a pessoa está fazendo. Por quê? Porque o som é uma onda também, tá? Então ele tem essa propriedade de bater e refletir. Como é que é a equação da elipse? Então, para uma elipse desta forma aqui, então ela vai de menos A até A, ela está com, não é bem um centro, né? Ela foi, se você olhar aqui, a elipse não tem exatamente um centro, mas ela tem aqui um ponto
Bom, podemos chamar de centro este ponto, né? Tem um ponto bastante simétrico, né? Se você fizer este lado aqui, né? Este eixo Y, ele é um eixo de simetria para a minha elipse, e o eixo X também é um eixo de simetria para a elipse. Então a origem, nesse caso aqui, ele encerra dois eixos de simetria, onde há uma coincidência entre dois eixos de simetria. Podemos dizer que esse é um centro da elipse, tá? Então, aqui é menos A até A na direção X e vai de menos B até B na direção Y. Então a equação minha da elipse vai ficar o quê? X dividido por A ao quadrado, que é o A é o tamanho da direção X, mais Y ao quadrado dividido por B ao quadrado igual a 1. Essa é a equação da elipse. Perceba que o círculo é um caso particular da elipse. Por que é um caso particular da elipse? Por que o círculo é um caso particular da elipse? Pelo seguinte fato, olha, no círculo, o centro é o foco. Na verdade, o círculo é criado quando esses dois focos aqui, eles colapsam num único ponto, num centro. Então, se você traz o foco aqui e o outro foco até aqui, você vai fazer o desenho, você vai gerar o quê? Vai gerar um círculo, tá? Quando a gente faz isso, o que acontece? Tanto o A e o B são iguais, tá certo? Então, se você colocar o A e o B igual a R, não, coloca A igual a B igual a R. Então, vai ficar, tá certo? Então, vai ficar x quadrado sobre R ao quadrado mais y quadrado sobre R ao quadrado igual a 1. Tá bem? Ó, x quadrado sobre R ao quadrado mais y quadrado sobre R ao quadrado, a gente pode juntar tudo, porque o denominador é igual. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar x quadrado mais y quadrado sobre r ao quadrado igual a 1. Agora, eu passo esse r ao quadrado que está dividindo, multiplicando, e vou ter x quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado, que é exatamente a equação de um círculo. Tá? Então, vamos fazer alguns exemplos aí para a gente encontrar as elipses. Então, vou fazer o primeiro aqui, letra A. Tá? X quadrado mais y quadrado igual a 1. Qual figura geométrica que ela vai gerar? Que tipo de elipse ela vai gerar? Esta aqui é uma elipse? É. Só que essa elipse é um círculo, inclusive, tá? Por quê? Porque é o raio 1. Então, aqui, quando A for igual a B, vai dar um círculo. Então, isso aqui é a equação de um círculo. Um círculo que de centro 0, 0 e raio quanto? Raio 1, porque raio 1, lembra? A equação do círculo é x quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado. O 1 a gente pode sempre elevar ao quadrado, tá? Então, essa aqui é um círculo de centro na origem, 0, 0, tá certo? E raio 1. Agora, vamos para o 2. X quadrado mais y quadrado igual a 3. Aí você fala, professor, essa equação é da elipse? É. Mas essa aqui também é um círculo, tá certo? Que círculo é este aqui? Agora é um círculo de qual raio? É raio 3? Não. Aqui quando é 1, 1 é fácil, porque 1 e 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa. Mas aqui a gente vai ter que escrever assim, ó. X quadrado mais y quadrado igual a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, porque a forma geral do círculo é x quadrado mais y quadrado, ó, equação do círculo. Vamos só lembrar aqui, né? Equação do círculo é x quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado. Aonde que está o centro desse círculo? Isso aqui é uma equação do círculo com centro 0, 0. Tá certo? Então, ele tem o centro na origem. Deixa eu apagar aqui para escrever melhor. Então, um círculo com centro na origem, ele tem como equação essa equação aqui, ou seja, x quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado.
Bom, então isso aqui vai dar um quê? Essa equação vai dar um círculo de centro 0, 0 na origem, tá? Então vai dar um círculo de centro 0, 0 e raio raiz de 3, tá? Então vamos lá, raiz de 3 aqui. Vamos lá no terceiro. O terceiro é 2x² mais 4y² igual a 2. Vou colocar aqui uma página a mais, tá? Então, 2x² mais 4y² igual a 2. Agora, isso aqui é equação de um círculo? Não, isso não é círculo, ó. Não é círculo. Isso aqui é elipse. Mas para ser a equação de uma elipse, vamos lá lembrar como é que tem que ser a equação da elipse. A elipse tem que ser x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Se você olhar para esta equação aqui, ela não está desta forma. Aqui não está x² dividido por y² por a² mais y² dividido por b² igual a 1. Não está. Então, o que a gente faz? A primeira coisa, né? Primeiro passo aqui é transformar 2 em 1. O que a gente vai fazer? A gente vai dividimos, né? O lado direito por 2. Tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar 2x² mais 4y² igual a 2 dividido por 2. E obviamente que eu faço do lado direito, eu faço do lado esquerdo. Tá? Lado direito e o lado esquerdo, né? Então vou colocar aqui o lado direito e o lado esquerdo por 2. Então vai ficar o que aqui, ó? Então, o lado direito vai ficar 2 dividido por 2, então aqui vai dar 1. E aqui vai ficar assim, né? Então vai ficar 2x² dividido por 2 mais 4y² dividido por 2 igual a 1. Então, o lado direito já está do jeito que eu quero. Aqui eu consigo simplificar. Aqui 4 dividido por 2 dá 2. Então, temos... O que a gente tem? A gente vai ter x² mais 2y² igual a 1. Está na forma? Ainda não. Por quê? Porque a forma da minha elipse é x² dividido por a² mais y² dividido por b² igual a 1. O lado direito já é 1, mas ainda aqui não temos divisão na expressão. Então, vou ter que escrever, né? Então, temos que deixar na forma essa aqui. x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. O x já está. Por quê? Quanto que vale o a? O a aqui vale 1. Ó, se você olhar aqui, ó, como não tem nada dividindo x, é como se eu tivesse 1. Então, o a vale 1. E o b? O b vale quanto? Você fala, professor, o b não tem aqui, né? Mas a gente pode fazer aparecer. Você está vendo que tem um 2 aqui, ó? 2y². O que eu posso fazer aí para esse 2y² ser escrito desta forma aqui? Então, eu pego e escrevo 2y², eu passo o 2 para baixo. Quando você inverte a posição de um número, ele inverte também a posição. Então, por exemplo, você tem o número 3. Então, o 2y², escrever aqui, ó, 2y², o y² eu deixo em cima e eu passo o 2 para baixo. Então, passando o 2 para baixo, vai ficar o quê? Meio. Tá certo? Então, sempre que você inverte um número, eu vou escrever, por exemplo, ó, outro exemplo. 3.
Você quer escrever esse 3 aqui como? Você quer inverter a posição dele. Então, sempre que você inverte o número, você escreve 1 dividido pelo quê? Pelo inverso do número. Então, 3 é a mesma coisa que 1 dividido por 1/3. 4 é o quê? É 1 dividido por 1/4. Então, se você quiser mandar o número para baixo, você pode, só que ele vai para baixo invertido. Então, quando a gente faz isso aqui, esse cálculo, a gente vai ter que 2y ao quadrado pode ser escrito como y quadrado em cima dividido por meio. Tá certo? Então, isso aqui eu escrevo assim como x quadrado sobre 1 ao quadrado mais y quadrado dividido por meio igual a 1. Se está meio aqui, lembra que a forma tem que aparecer um b ao quadrado. Então, você fala, professor, não está ao quadrado aqui. Não está, a gente vai ter que escrever 1 meio igual o quê? 1 sobre 2 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. A gente faz desse jeito a expressão. Tá certo? Então, sempre a gente coloca na raiz no número e tira o quadrado para fora. Então, este aqui agora vai ficar o quê? X quadrado sobre 1 ao quadrado mais y quadrado dividido por raiz de meio elevado ao quadrado igual a 1. Tá? Só um detalhe, né? Ó, raiz de meio é a mesma coisa que 1 dividido por raiz de 2. Se você quiser racionalizar, você vem aqui e multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, tá? Deixa eu escrever isso aqui melhor. Eu escrevo isso aqui assim, ó, como meio, multiplico em cima e embaixo por raiz de 2, daqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, tá? Então, raiz de 1 sobre 2 é uma coisa que 1 sobre raiz de 2, que a gente racionalizando chega em raiz de 2 sobre 2, tá certo? Então, quanto que vale o A? O A aqui vale 1, e quanto que vale o B? O B vale 1 sobre raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa, tá certo? Então, vamos fazer o desenho aí. Então, o desenho aqui vai ficar assim, né? Da minha elipse. Então, aqui é 1, menos 1, aqui é 1. Desenho aqui. E a altura vai ficar o quê? Raiz de 2 sobre 2, menos, né? Raiz de 2 sobre 2. A minha elipse, ela é mais comprida na direção x ou na direção y? Tá? Porque a elipse pode ser assim, tá? Ou poderia ser mais comprida na direção y. Como é que eu sei que ela é mais comprida na direção x? Ela é mais comprida na direção x porque o A é maior. O A vale 1, o B vale raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é mais ou menos 0,7 alguma coisa, mas com certeza absoluta é menor do que 1. Então, vamos colocar como observação, ó, observação. Se A for maior que B, a elipse ela é mais comprida na direção x. Se B for maior que A, ela é mais comprida na direção y. Ó. Tem um comprimento maior na direção y. Tá bem? Então, aqui é menos A, aqui A. Aqui menos B, aqui B. E aqui a mesma coisa, ó. A menos A. Aqui B menos B. Tá certo? Bom, essa propriedade a gente já falou, inclusive eu já tinha mostrado no vídeo, né? Qual que é a propriedade da elipse? Todo raio saindo de um dos focos, ele incide sobre a elipse e retorna sobre o outro foco. Isso aqui vale se fosse uma bola de bilhar, vale se aqui fosse uma lâmpada, a lâmpada batesse o raio aqui no espelho, ele voltaria aqui, né, sobre o outro foco. Vale se tem uma pessoa gritando aqui, o som ia ser melhor escutado neste ponto aqui, tá? E se eu desloco a elipse daquele 0, 0 para um ponto x0, y0? Tá? Então, eu vou pegar aquele centro da elipse e levar para o ponto x0, y0. O que vai acontecer com a equação da elipse? Vai ficar parecido com um círculo, né?
vai ficar só x menos x0 elevado ao quadrado, dividido por a ao quadrado, não muda, né, o tamanho na direção x. Se ele não mudar, se você só deslocar, então não muda nada aqui no valor de a. E no valor de o y vai ficar y menos y0 elevado ao quadrado, dividido por b ao quadrado, isso tudo igual a 1. Tá bem? Bom, a próxima estrutura que a gente tem, ou figura lá que a gente viu, é a parábola. Como é que a gente constrói a parábola? Bom, para a gente construir a parábola, aqui já está o desenho. Mas a gente faz o quê? A gente marca um ponto aqui, né, que é chamado de foco. Vou fazer o desenho aqui. Ó, marco um foco, P. Faço o desenho de uma reta chamada de diretriz, que está na posição menos P. Então, a distância deste ponto aqui até este e a distância desse até este é fixa. Aí eu faço o seguinte, eu coloco um lápis aqui e faço o seguinte desenho, ó, esse desenho aqui. Ó. O que acontece na minha parábola? Qual a propriedade importante? A propriedade importante é que esta distância aqui, ó, esta distância de qualquer ponto da minha parábola, vou chamar de D1, e essa distância aqui até a minha diretriz é igual, então quer dizer que D1 é igual a D2. Fala, professor, no seu desenho não está muito parecendo isso aí, mas a definição correta da construção da elipse é tal que o tamanho D1 é igual ao tamanho de D2. Então, você vai, quando você desenha essa estrutura aqui, esse tamanho D1 sempre fica igual ao tamanho D2. Tá? E é fácil de mostrar, nesse caso específico, que a minha elipse tem como equação y igual, elipse não, desculpe, a parábola tem como equação y igual a x² dividido por 4p. Vou mostrar para vocês um vidinho aqui agora. Bom, nesse vídeo tem a construção da minha parábola. Olhe bem, aqui, esse aqui é o foco, né? Este ponto aqui é o foco, que está marcado com F. O vermelho corresponde à minha reta diretriz, tá certo? E aqui corresponde ao desenho da minha elipse, tá? Então, o que a gente faz? Então, você marca esse ponto azul e vai fazendo o desenho dele. A gente vê que a distância de um ponto qualquer do foco até esse ponto da elipse é igual à distância deste ponto até a diretriz, tá? Então, ele vai gerando esta figura aqui. O que acontece se eu mexo aqui no meu foco? Ele já não fica igual mais. Bom, aqui ele está fazendo o desenho, tá? Mas o foco vai estar nesse ponto aqui, né? Esse aqui é o foco. A minha figura. Tá? Então, essa é uma propriedade bem interessante que tem a minha parábola. Bom, no caso geral aí, da definição de parábola do caso geral, que a gente está acostumado, né, a ver a parábola, por exemplo, com a concavidade positiva, ou seja, com a boca para cima, boquinha feliz. Ela é escrita geralmente na forma ax² mais bx mais c, e aqui o valor de a com certeza é positivo, e se o valor de a for negativo, a concavidade, ou seja, a boquinha é para baixo. Também tem situação, né, a gente pode ter uma parábola com a concavidade na direção x ao invés da direção y. Ó, aqui eu tenho uma parábola que tem uma concavidade na direção x. Como é que acontece com a parábola na direção x? O que a gente tem? Então, nessa situação, a equação vai ficar x igual a y² mais by mais c. Aí você pergunta, professor, nesse caso aqui, o meu a é positivo ou negativo? Como a concavidade está na direção de x crescente, o a é maior do que zero aqui. Se ele está na direção contrária, ou seja, se a concavidade, a boca fosse contrária à direção do x crescente, o a seria negativo. Tá?
A gente tem alguma propriedade aqui também da nossa parábola, uma propriedade bastante interessante, vou mostrar um vídeo para vocês. Então nesse vídeo a gente tem a seguinte coisa, né? A gente tem um raio, deixa eu parar aqui. Então a gente tem aqui, ó, aqui esse ponto é o foco. E aí ele vai incidir um raio paralelo a este eixo. Então o que acontece? Olha, todo raio que é incidido paralelo ao eixo de construção da parábola, ele vai bater e vai incidir sobre o foco, qualquer, tá? Vamos ver o que acontece aí para vocês olharem. Olha lá, ó, tá vendo? Ele bate a luz, vai bater, bateu, incidiu aonde? Sobre o foco. Eu vou escolher um outro ponto, ó, exatamente sobre a reta. Ela vai bater e vai incidir sobre ela mesma, tá? Porque ela passava já pelo foco. Ó, vai bater e vai incidir sobre o foco, tá? Para ver claramente. Como a figura, a parábola não é muito perfeita, então aqui ó, as situações em que você bate e incide, ele não fica totalmente incidindo sobre o foco, mas se aproxima muito, né? Olha lá, ele está fazendo um teste, batendo exatamente, agora fazendo agora uma outra situação, em que agora eu tenho uma luz saindo, passando pelo foco, ela vai bater sobre o espelho e vai refletir de modo paralelo a esse eixo aqui, quer ver? Olha lá, tá? Bom, então a próxima estrutura é a hipérbole, tá? E o que a gente tem de interessante aí na hipérbole? Bom, a construção da hipérbole, para a gente construir a hipérbole, a gente tem também dois focos, tá? Tem um foco que a gente chama de menos C zero. Aqui ela vai ser simétrica em relação à origem. E a gente marca um outro foco C0. Bom, vou construir primeiro este ramo. Essa hipérbole, ela tem dois ramos, tá? A hipérbole ela tem dois ramos. Ela tem esse ramo direito e o ramo esquerdo. Vou fazer primeiro a construção do ramo direito da minha hipérbole. Então, como é que eu faço? Olha, eu marco o ponto C, e aí eu tenho uma distância do ponto C até um vértice aqui, que eu chamo de D1. E aí, deste vértice que eu desenhei, até o outro foco, eu tenho uma distância D2. Aí eu caminho ao longo da minha hipérbole. Ó, caminho. Escolha um ponto qualquer na minha hipérbole. Por exemplo, este ponto aqui. O que vai acontecer? Aqui agora eu tenho uma distância D1' e aqui D2'. D1 é igual a D1'? Não. O D1' é maior do que D1, né? Ó, D1' é maior do que D1. E D2' é maior do que D2. Mas o que acontece na hipérbole? O que é constante na hipérbole? A distância, né? Então, se eu fizer D2 menos D1, a distância entre D2 e D1, ela é exatamente igual à distância entre D2' e D1'. Tá? Aqui até coloquei uma legenda, né? D1 ou D1' é a distância da hipérbole ao foco C0. Ó. Então, você pega qualquer ponto da hipérbole aqui, ó. Então, a distância dessa hipérbole até o foco C0, eu chamei de D1 ou D1'. E o D2 ou D2' é a distância deste ramo da hipérbole até o foco menos C1, 0. Então, aqui D2 é essa distância aqui e D2' é essa distância aqui, tá certo? O que acontece na minha hipérbole? D2 menos D1 é igual a D2' menos D1'. Então, eu gero esse ramo aqui, ó. Para gerar o ramo de lá, o que eu faço? Eu faço a mesma coisa, né? Então, para gerar o ramo que está à esquerda, eu marco o ponto que eu tenho a distância aqui desse foco menos C0 até a minha hipérbole,
tá? Chamo isso aqui de D1. Depois eu pego a distância deste ponto até o outro foco e rodo. O que vai acontecer? Tá? Gero, né, a minha hipérbole. O que vai acontecer? A distância entre qualquer ponto da minha hipérbole aqui, tá, até o foco, a diferença entre as distâncias é uma constante. Então, na minha hipérbole, se eu pego D2 menos D1, vai ser igual a D2' menos D1', qualquer que seja o ponto meu na hipérbole. Tá? Bom, a gente aí tem dois tipos de hipérbole. Quais são as hipérboles que a gente tem? A gente tem a hipérbole com a concavidade na direção x, ou seja, a hipérbole com a boca apontando na direção x. Neste caso, a equação é x² sobre a ao quadrado menos y² sobre b ao quadrado igual a 1. Você fala, professor, apareceu um b ao quadrado aí. Quem que é b ao quadrado? Bom, se você quiser encontrar o valor de b, tá? O valor de b ao quadrado ou de b ao quadrado é igual a c ao quadrado menos a ao quadrado. Então, é esse tamanho ao quadrado menos esse tamanho ao quadrado. Então, b quadrado é aquela diferença ali. E eu tenho uma situação em que eu tenho uma concavidade também na direção y. Tá? Então, se eu tenho uma concavidade na direção y, a equação é y² sobre a ao quadrado menos x² sobre b ao quadrado igual a 1. Então, se você perceber a diferença entre as duas equações, aqui ó, o número que multiplica x ele é positivo, o número que multiplica y aqui é negativo. Tá? No caso da elipse, tanto em x quanto em y seria positivo. No caso da hipérbole, os sinais são trocados. Tá certo? Mas olhe bem, o valor de x é positivo, então a minha hipérbole está com a concavidade na direção de x. Aqui, na situação seguinte, o valor de y é positivo, então a minha hipérbole está na direção de y aqui. Tá certo? E b ao quadrado é igual a c ao quadrado menos a ao quadrado. Antes de eu fazer alguns exemplos, novamente, né? Então aqui a gente tem a seguinte situação, né? Então a gente tem o foco, esse aqui outro foco. Aí imagina que você tem um raio saindo de um dos focos. O que vai acontecer? O raio ele vai bater na hipérbole, vai bater e vai ser defletido. Então ele bate aqui e é defletido. E vai fazer o que? Ele é defletido e vai na direção do outro foco. Vai na direção do outro foco. Tá certo? Então, essa situação que a gente tem. Então, você tem... Então, e qualquer onda que saia de um foco, ele batendo no espelho hiperbólico, né, aqui numa lente hiperbólica, ele sai, por exemplo, se saísse do vermelho, ele sairia do vermelho, bateria aqui no meu espelho hiperbólico, no refletor hiperbólico, e ele refletiria na direção do outro foco também. Tá certo? Exemplos aí, né, de hipérboles, e vamos encontrar que hipérboles que são essas. Bom, o primeiro é x² menos y². Aqui você pode olhar, já está na forma da hipérbole, né? Como é que é a equação da hipérbole? A equação da hipérbole, só para a gente lembrar aí, né? Ela é x² sobre a ao quadrado menos y² sobre b ao quadrado igual a 1, que é a hipérbole que está na direção do x, ou y² sobre a ao quadrado menos x² sobre b ao quadrado igual a 1, está na direção de y. O ponto A é este aqui, né? Então aqui é menos A, aqui é A, tá certo? Aqui menos A, aqui é A. Quem que é B, professor? Bom, o B é um valor, aqui tem um foco, né? Ó, menos C, C, aqui está o foco também, menos C, C. E o B tem a seguinte propriedade, b ao quadrado igual a c ao quadrado menos a ao quadrado. Tá? Só para lembrar, vamos colocar então aí. Então a primeira é x² menos y² igual a 1. Bom, tá na forma da equação da hipérbole já, né? Por quê? Quem divide o x é 1 ao quadrado.
Quem divide y? É 1 ao quadrado também. Aqui já está 1, então quem é essa aqui? Essa aqui é um esboço só, né? É esta hipérbole aqui, passando... Deixa eu arrumar esse eixo aqui. Então, essa hipérbole aqui, passando pela origem aqui, né? A origem é o ponto de simetria. Então, ela passa no ponto 1 e menos 1, mais ou menos assim, né? Só um esbocinho da minha hipérbole. Você fala, professor, onde está o foco? Aonde que eu marcaria o foco aqui? Bom, por esta conta aqui, se a gente vê tanto o x quanto o y vale 1, o foco, lembra que o b ao quadrado é igual a c ao quadrado menos a ao quadrado? O b vale quanto? O b ao quadrado vale quanto? Vale 1. Aqui é c ao quadrado, o ao quadrado vale 1 também, então o c vai valer quanto? Passo o 1, esse menos 1 para lá, o c vai valer 2. Então o foco aqui está no ponto 2, né? Desculpe, c ao quadrado é igual a 2, então o c é raiz de 2. Então, o c aqui vai ficar raiz de 2 e menos raiz de 2. Você fala, professor, quando eu resolvo aqui, o c não vai dar mais ou menos raiz de 2? De fato, vai dar mais ou menos raiz de 2. É um ponto aqui à esquerda e o outro à direita, né? Um negativo, outro positivo. Tá? Só que quando a gente definiu o c, a gente definiu como o foco estando no ponto c e no ponto menos c. Tá? Então, não há necessidade aqui de colocar mais ou menos c para encontrar, mais ou menos raiz de 2 para encontrar o valor de c. Tá? Porque tanto o positivo quanto o negativo que você vai achar já é solução também. Tá bem? Que mais? Vamos lá, na próxima é 4x² menos 8y² igual a 2. Então, a letra B, né? 4x² menos 8y² igual a 2. Olha, como aconteceu no caso anterior, eu vou ter que dividir de ambos os lados por 2. Para quê? Para que este ponto se transforme em 1, porque o lado direito tem que ser 1. Então, ó, o lado direito deve ser 1. Então, dividimos de ambos os lados por 2. Então, o que a gente vai fazer? Então, fica 4x² menos 8y² dividido por 2, igual a 2 dividido por 2. Aqui vai dar 1. Então, aqui vai ficar o quê? 4x² sobre 2 menos 8y² sobre 2 igual a 1. Cancela, cancela, vai ficar 2x² menos 4y² igual a 1. Passo o 2 para baixo, então vai ficar x² sobre... Bom, antes de eu passar para baixo, né? De fato eu ia fazer isso. Mas ficamos com essa expressão aqui. 2x² menos 4y² igual a 1. Está na forma da hipérbole? Ainda não. O que tem que acontecer para ficar na forma da hipérbole? Ela vai ter que ficar assim, ó. Vai ter que ficar da x² sobre a ao quadrado menos y² sobre b ao quadrado igual a 1. O que eu tenho que fazer neste caso? Então, o x em cima tem que ficar sozinho. Eu vou ter que mandar o 2 para baixo. Lembra que acontece quando eu mando o número para baixo? Ele vai, mas ele inverte a posição. Então, isso aqui vai ficar escrito como x² sobre meio menos y² sobre 1/4 igual a 1. Então, vai ficar deste jeito para a gente fazer a representação. Passou para baixo o número, ele vai invertido. Ó. Era 2, ele foi para baixo como meio. Era 4, foi para baixo como 1/4. Ainda está na forma não, porque esse fator tem que aparecer de modo quadrado. Aqui também tem que aparecer de modo quadrado. Então, o que vai acontecer? Então, vai ficar x², embaixo vai ficar 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. Tá? Lembrando que a gente vai ter que reescrever isso aqui, né? Como a gente já fez anteriormente,
Então, a gente troca meio por raiz quadrada de meio elevado ao quadrado. Raiz quadrada de meio elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. Menos y quadrado dividido por quê? Por meio elevado ao quadrado igual a 1. Você fala, professor, por que meio elevado ao quadrado? Vamos lá fazer a conta para a gente ver. Ó, 1/4, eu posso escrever ele como 1 sobre raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado. Quanto que é raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar meio elevado ao quadrado. Bom, então quanto que vale o A? O A vale 1 sobre raiz de 2, ou a mesma coisa, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. Aqui vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Então, como é que é o desenho desta hipérbole aqui? Tá? Então, eu vou marcar o ponto raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 mais, e desenho a minha hipérbole. Aí. Tá bem? Finalmente a última aí, que é x² menos y² igual a menos 1/4. Então vamos lá. 3, né? x² menos y² igual a menos 1/4. Você fala, professor, posso deixar do jeito que está aqui? Não, porque o lado direito tem dois problemas. Primeiro, o lado direito não é 1. Segundo, o sinal está negativo. Então, o que a gente tem que fazer para ficar positivo o sinal? Então, dividimos ambos os lados por menos 1/4. Menos 1/4 é o lado direito. E temos, o que a gente tem? A gente vai ter assim, né? x² dividido por menos 1/4 menos y² dividido por menos 1/4 igual a menos 1/4 dividido por menos 1/4. O que eu fiz? Eu peguei cada uma dessas parcelas e dividi por menos 1/4. Quando você faz a divisão, você tem que dividir todo mundo. Então, você divide a primeira parcela, a segunda parcela e a última parcela. Ó. A última parcela que está do lado direito é fácil, porque menos 1/4 dividido por menos 1/4, isso tudo aqui vai dar 1. Quando você pega um número e divide por ele mesmo, dá 1. Aqui, o sinal de menos a gente passa para cima. Aqui a gente passa para cima o sinal de menos também. Então, vai ficar mais com menos, vai ficar menos. Então, vai ficar menos x² dividido por 1/4. Aqui, menos com menos, vai ficar mais y² dividido por 1/4 igual a 1. Inverto as posições, tá certo? Vai ficar y² dividido por 1 sobre 2 elevado ao quadrado menos x² dividido por 1 dividido por 2 elevado ao quadrado igual a 1. Por quê? Porque a gente já fez ali anteriormente, ó. 1/4 é a mesma coisa que meio elevado ao quadrado. A gente já fez anteriormente. Então, como é que eu desenho aqui? Perceba que o sinal agora está positivo na direção de y. Tá vendo? Então, a minha hipérbole vai apontar na direção de y. A minha hipérbole é assim. E quanto que vale este valor aqui? Ele vale meio. E aqui, menos meio. Tá bem?